Você já guardou o seu patrimônio? Já botou aí seu patrimônio seguro? Agora, se eu te perguntar que existe bens digitais que você precisa guardar. Que isso, Renato? Bens digitais? Eu não sei, vou conhecer agora com essa especialista. Nada melhor que a gente falar direto com ela, com a nossa Pamela Maia, que vai explicar para a gente tudinho como guardar os seus bens digitais. É isso aí? Boa tarde, Pamela. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo bem? É um pouco curioso. Eu acredito que todos que estão nos assistindo estão se perguntando: o que é isso? Bens digitais? A gente deve guardar o quê, Pamela? Explica, porque eu estou curioso aqui nessa tarde. Não, fica tranquilo. Esse realmente é um assunto muito novo. Quando a gente fala em bens digitais, é uma coisa muito nova ainda de se falar, de se pensar. A gente está acostumado a pensar em bens, em patrimônio no carro, na casa, naquilo que a gente encosta, né? Mas não naquilo que é digital. Então a gente não encara aquilo como um patrimônio. Mas hoje a gente tem diversos tipos de patrimônios digitais. Sejam eles criptomoedas, que são patrimônios que a gente tem. Verdade, Exato. Porque hoje em dia, nossa, olha que interessante, eu acredito que essa pauta que nós estamos abordando aqui nessa tarde é muito pertinente. Tem muitas coisas que você vai falar hoje aqui pra gente, não é isso? Isso. Não sobre essa criptomoeda que você acabou de falar. Ela falou só um exemplo. É algo que deixou muitas pessoas decepcionadas, arrasadas, porque acreditaram naquele fundo de investimento, não é isso, Pamela? Verdade. Na verdade, hoje no mundo digital a gente tem diversos tipos de patrimônio. Então, criptomoeda é um deles. E aí o que a gente mais tem hoje de novo, de curioso, que é o que eu gostaria de falar aqui, é justamente desses bens que não têm um valor específico atribuídos a eles, que são as nossas contas de e-mail, as nossas fotos na nuvem, o nosso perfil nas redes sociais. Então, imagina, se a gente é influenciador digital, cria conteúdo para a nossa empresa, é celebridade, tem um perfil ali que monetiza, que utiliza de forma profissional, esse bem é um patrimônio, assim como é diversos outros patrimônios dentro de uma empresa, uma casa, um imóvel, um carro. Ele é também a forma pela qual a gente trabalha, a gente se apresenta na internet, né? Então, eles também são patrimônios que a gente precisa pensar sobre eles, planejar sobre eles, então pensar quem que vai suceder, quando a gente tiver um divórcio, uma união estável, vai casar. Já parou para pensar como que vai ficar o patrimônio que a gente tem nas redes sociais? Ele também é partilhável assim como uma casa e um carro. Verdade. A gente nunca então parou tudo pra isso é muito novo, um debate muito novo, mas que é importante a gente começar a falar sobre isso. Você falou algo aqui agora, uns segundos, dizendo sobre as fotos que são armazenadas na nuvem, vídeos que, para quem tem o seu celular Android ou então iOS, de 256 GB ou 128 até 512, deve ter acho que uns 15 dias o Rodrigo Teaser, o que imita o Michael Jackson, né, que ele é o mais popular aqui no Brasil. Ele teve o celular dele, eu não lembro se ele foi assaltado ou se ele esqueceu em algum ambiente, que ele ficou, entre aspas, assim, um pouco desesperado, meio desesperado pelo fato dele querer. Ele fez um vídeo e ele relatou o seguinte: gente, eu não quero o meu aparelho. Eu só preciso que quem pegou o meu aparelho entre em contato com o telefone e tal e me manda aquelas fotos, aqueles vídeos que para mim é muito representativo. São coisas que eu tenho há muitos anos, né? E ele falou: você pode ficar com o aparelho aí, mas eu quero esse simbolismo porque eu tenho isso na minha vida. Isso pode acontecer para quem está nos assistindo agora, a pessoa, como que é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, como que é isso relacionado a bens, como que é aplicado isso? Bom, é uma ótima pergunta. A gente tinha antes as coisas guardadas numa caixa, quando a gente herdava as fotos, né? Sim. Tá tudo guardado numa caixa em algum lugar. Aquela máquina fotográfica, né? Exato, né? Todo mundo tem uma avó que tem uma Verdade. caixa cheia de fotos, cheias de memórias. A gente herdava muitas vezes joias, outras coisas. E hoje, muitas vezes, a nossa herança, aquilo que a gente vai passar adiante, tá tudo digital, tudo na nuvem. Justamente isso. E, inclusive, esse debate sobre a segurança é muito importante, porque a partir do momento que a gente ainda não lida, muitas vezes, neles como bens, mas como algo que a gente
está guardando, porque a gente ainda está descobrindo o que são bens digitais, aonde que eu guardo minhas fotos, onde que eu guardo meus vídeos. Às vezes a gente também não se preocupa em como a gente vai resgatar se a gente perder eles, se a gente vier a não estar presente e alguém quiser acessar eles. Então é muito importante a gente pensar em formas de seguro desses bens, ou seja, ter formas de recuperação da nuvem, ter pessoas, contatos de segurança que tenham teu acesso também e pensar sucessoriamente, ou seja, assim como qualquer outro patrimônio, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar meu carro, não, mas eu vou deixar também minhas contas nas redes sociais, vou deixar um drive de fotos para meus filhos. Então isso é muito importante também da gente começar a pensar sobre e também botar em prática. Ok. E, Pamela, estou curioso, eu acredito que a minha curiosidade é a curiosidade de muitos que estão nos assistindo. Você falou que é algo novo que você implantou aqui no Brasil. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É para quem quiser adquirir esse bem digital, não é isso? Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, a nossa empresa hoje, a Pericial, ela é a primeira empresa no mercado que vai avaliar esses bens. Ok. Como a gente ainda não tinha a caracterização desses patrimônios como bens mesmo, a gente não tinha esse olhar sobre eles, a gente acabava não conseguindo saber qual de fato é o valor deles. Então, hoje a Pericial é a primeira no Brasil e faz uma avaliação, ou seja, ela vai pegar lá a conta na rede social de alguém que é influenciador, uma empresa, uma celebridade, e vai conseguir dizer quanto que aquele perfil custa. Assim, por exemplo, como um corretor de imóveis, quando tem lá uma casa, ele precisa avaliar, por exemplo, quanto vale aquela casa, ele vai até lá. Então, ele vai ver vários fatores que envolvem qual é o valor daquele patrimônio. Da mesma forma, a Pericial hoje faz uma análise nas redes sociais, métricas, dados, nicho das pessoas, para poder saber qual é o valor desse perfil. Entendi. E o que pode ser considerado bem digital? Para quem está se perguntando agora, pode ser considerado. Exemplo, uma das minhas perguntas, você falou sobre influenciadores, falou sobre as pessoas que têm suas contas, e para quem tem o seu notebook, também pode fazer parte desse bem digital? O notebook em si, ele é um patrimônio físico, né? Físico, ele né? É físico, Mas os bens digitais, a gente pode classificar eles de 3 formas. Ok. A primeira deles, que são os nossos bens pessoais, e aí são fotos na nuvem, o nosso perfil pessoal fechado, privado, as nossas conversas privadas, ou seja, se eu abro lá um chat para conversar com um familiar, com um amigo, ou até mesmo com um cliente, isso é privado, isso é entre eu e a pessoa, isso são nossos patrimônios digitais, então eles são tudo que é privado. Nós temos também os bens digitais que são financeiros, ou seja, criptomoedas, avatares em jogos digitais, que tem um mercado muito grande sobre isso, inclusive. Tem pessoas que trabalham para evoluir avatares nos jogos digitais e depois vender, né? Então também é uma profissão. E nós temos os bens híbridos, que eles têm essas duas características. Eles tanto vão ser pessoais, né? Então vão ser o nosso perfil nas redes sociais, mas a gente também monetiza através deles. Então eles também têm um caráter financeiro. Então a gente pode ver bens digitais de diversas formas. Então ele vai ser desde a foto que a gente tem na nuvem, a nossa conta na rede social, até aquilo que de fato a gente vê um valor, como milhas aéreas, como as próprias criptomoedas. Entendi. A empresa de vocês já está no mercado já tem quantos anos? Ela foi fundada no final do ano passado. Então ainda vai fazer um ano? Ainda vai fazer um ano. Olha, bebê. Mas para te ver como esse debate ele é muito recente na sociedade, né? Então pensar em bens digitais é uma coisa muito nova. Então a gente ainda é a primeira empresa no Brasil fazendo o que a gente faz, justamente por ser um debate muito, muito recente. A pandemia trouxe esse caráter digital muito mais acelerado, né? Então todo mundo foi para a internet para vender os seus serviços, para comprar do vizinho, e a presença digital se tornou muito importante. E nessa presença digital a gente começa a de fato ver o valor que cada um desses perfis tem, que esses bens digitais, esse universo todo de bens digitais tem. Alguns advogados em si, Pamela, eles já resolvem na questão de direito de contas que são derrubadas. Tivemos agora aí algumas celebridades, alguns famosos que tiveram suas contas derrubadas. Carlinhos Maia já teve, seu companheiro também, Deolane Bezerra e outros assim já tiveram suas contas derrubadas. Você sente que, além de nós termos alguns advogados que resolvem essa questão, vocês vieram mais também para somar,
para entrar, para poder ajudar essas pessoas que usam a sua ferramenta, que é o digital, que é o Instagram, seja o Facebook, seja lá qual for suas redes sociais, para trabalho, a ajudar eles a não terem suas contas derrubadas e também fazer com que eles venham guardar os seus bens digitais nesse ambiente pela qual vocês criaram agora, a empresa? Claro, porque a partir do momento em que a gente vê os bens digitais como patrimônio, a gente está valorizando eles, ou seja, a gente está dando um novo significado para ele. Então, a gente começa a elevar também o debate sobre esses bens digitais, porque antes a gente tinha as plataformas com os seus regimentos internos, seus termos de uso, aqueles famosos termos de uso que a gente só clica em eu aceito, sem ler, e acaba que a gente fica refém, muitas vezes, de uma conta ser derrubada por diversos motivos, não só hackeada, né? Porque às vezes o próprio Instagram, enfim... Nem sabe o porquê. Exato, a gente nem sabe o porquê. E quando a gente começa a falar sobre bens digitais e tratar ele como um patrimônio que tem um valor que é importante, a gente começa a ter um novo olhar, inclusive para um debate se não vale a pena fazer um seguro sobre essas contas nas redes sociais, tendo em vista que a conta na rede social, com aquele algoritmo, com aquele alcance, com aquele número de seguidores, é a ferramenta pelo qual aquela pessoa trabalha. Então, a gente começa a dar um novo olhar, um novo significado e uma nova importância para esses bens também. Entendi. E o seu trabalho, ele não é só abordado para aquelas pessoas que têm acima de 100 mil seguidores, mas vocês têm um número X, por exemplo, para quem está nos assistindo, fala assim, poxa, eu só tenho, sei lá, 5 mil seguidores, eu tenho 10, e eu estou crescendo, graças a Deus, eu estou crescendo na minha empresa, e eu tenho esse medo. Eu acredito que muitas pessoas têm esse medo, eu tenho. Ainda mais agora tendo esse tema maravilhoso, que você é pertinente, que você está trazendo para nós aqui, apresentadores, e para todo o público do Brasil inteiro, que existe um bem digital que você pode guardar o seu patrimônio ali, segurança, se caso venha acontecer futuramente, você vai ter resguardado ali as suas conversas, vai ter resguardado um patrimônio que você tem aí de relíquia, que você não gostaria de perder nunca. Para quem é inferior de seguidores, pode ter também o seu bem, você tem um limite, como é que é? Porque, na verdade, a gente não tem uma base, assim, a partir de tantos mil seguidores você vai ter influência. O que importa, na verdade, é de fato o quanto você influencia. Então, a gente tem pequenos e micro-influenciadores, nano-influenciadores, com 5 mil, 10 mil seguidores, mas que eles têm uma influência muito importante na sua roda de amigos, nos vizinhos, pessoas próximas. E se essa pessoa já utiliza de forma profissional o seu perfil, já tem pelo menos o objetivo de monetizar com ele, já pode também ter esse novo olhar, pode inclusive fazer uma perícia sobre esse bem, porque vai dizer, olha só, o meu perfil mesmo com 5 mil, 10 mil seguidores, ele tem tanto de alcance, ele tem tanto de um valor, e esse valor inclusive pode ajudar a negociar publis, pode negociar contratos, pode ajudar inclusive esse perfil a subir. Oh, que legal, cara. Interessante, viu aí? Tão recentezinho que tem a empresa, ainda vai completar um ano, já está aí arrebentando o mercado. Eu estou aqui nessa curiosidade, já querer colocar as minhas redes sociais nas mãos da Pamela para ela cuidar, né, para que não venha acontecer algo lá na frente. Gostaria que você falasse um pouco, Pamela, sobre em caso de bens, em caso de mortes. Fala um pouquinho para a gente. Bom, quando a gente lida com esses bens como se eles de fato fossem um patrimônio, então a gente pressupõe que eles podem entrar em partilhas. Então, digamos que um casal, ele durante a constância do relacionamento, resolve criar um perfil, e a gente tem muitos perfis que são de apartamentos, de casais viajando e etc. Constroem aquele perfil e daí depois podem vir a se divorciar, se separar. Esse bem, esse perfil, ele é também um patrimônio, precisa ser partilhado. Hipótese de falecimento, né? Então a gente tem grandes celebridades que hoje a gente se assusta muitas vezes. A gente está até começando aqui, que foi o caso da Marília Mendonça, né? Verdade. E o perfil dela continua ativo. Continua ativo. Continua, de vários outros sertanejos, inclusive, continuam ativos, fazendo live, gerando receita, inclusive. E eles também, em caso no inventário, devem entrar na partilha e também ser partilhados e transmitidos aos seus herdeiros, né, que no caso tem direito também a utilizar aquele perfil de forma profissional. Sim, em caso profissional. Agora, a questão do hacker, esses hackers, só Deus para ter misericórdia da vida deles, porque eles parece que eles vêm para poder atormentar a vida de uma pessoa que começou
né, a sua caminhada lá de baixo. Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso, sobre a proteção, sobre a blindagem às pessoas. Eu não sei se a pessoa em si que tem as suas redes sociais consegue se proteger totalmente desses hackers. Consegue, Pamela? Totalmente não, eu ousaria dizer que não, né? Porque os hackers... É meio complicado, porque eles são muito rastreador, cara. Eles conseguem... Vê as fotos da cantora Marília Mendonça? Pegaram a parte íntima da menina e começaram a vincular, e é algo assim tão assustador. Como é que pode pegar de um falecido uma foto tão íntima, né, que a gente tem aí de memória, de uma cantora que é referência no Brasil e no mundo, e fazer uma barbaridade dessas, né? Na verdade, a gente não tem como precaver 100%, mas dentro das plataformas tem diversos recursos de autenticação de 2 fatores e etc., que podem sim ajudar a proteger essas contas para possíveis ataques. Enfim, quanto mais a gente utilizar os mecanismos de segurança presentes já nas plataformas, mais a gente tem uma segurança ali desse perfil. Mas, como eu digo, não é algo exato, né? Então, inclusive, é um debate futuro para que a gente possa ter seguro, assim como a gente tem de responsabilidade civil para tantas outras áreas, a gente ter também para as redes sociais. Você iniciou um pouquinho, gostaria até que você falasse mais sobre negociações que a empresa de vocês influencia acerca dos divórcios. Quando acontece tem um casamento, aquela coisa toda, aquele patrimônio lindo, né? O marido com a esposa, 3 ou 4 filhos, as festas em si. E quando chega, infelizmente, no divórcio, como é que é feita essa partilha? Como é que a sua empresa associa isso, administra esse caso, esse fator? A gente tem que levar em consideração, na verdade, vários fatores, né? Então, quando a gente chegar com bem digital lá no caso de divórcio ou de dissolução de união estável, a gente vai ter que levar em consideração o regime de bens daquele casal, enfim. Isso, na verdade, tem uma característica muito jurídica também envolvida, que é claro que tu precisaria de um acompanhamento de um advogado, um profissional, para algumas questões. Mas quando a gente tem um bem digital, a gente vai olhar isso. Qual é o regime de bens daquele casal? Aquele patrimônio digital, aquele perfil nas redes sociais, aquilo que foi adquirido, foi durante o relacionamento? Quem foi que fez a aquisição? Alguém tem que indenizar alguém sobre isso? Então, são várias questões que vão ser levantadas e vai ser muito caso a caso. Cada casal vai ter a sua combinação prévia. E é claro que aqui, a Pericial também tem um produto muito importante, que é a consultoria. A gente fala sobre isso antecipadamente. A gente tem um costume de não falar sobre isso antes. Quando a gente está apaixonado não fala sobre regime de bens, né? Verdade. Inclusive, enquanto vivos, se a gente falar em testamento, alguém vai bater na madeira e vai dizer que não pode falar sobre isso. Tem até um ditado popular, Pamela, que fala: quando você estiver muito empolgado, emocionado, nunca prometa nada para ninguém. Porque você, naquela empolgação, naquela emoção, no auge do amor, da paixão, no caso, né? Daquela paixão, você começa a prometer uma coisa e chega na hora, do dia seguinte, parece que aquele encanto cai por terra. Putz, o que eu fiz? Prometi algo que não era para ter prometido. Então, quando você está apaixonado, não prometa nada para ninguém. Fica aí na sua e deixa o tempo passar, o tempo vai dizer, né? Mas a gente tem que naturalizar esse debate, inclusive, antes, que é saudável, da gente conversar sobre regime de bens, sobre os patrimônios que a gente tem ainda em vida, poder fazer um planejamento sucessório desses bens. Então, eu vou deixar os meus perfis nas redes sociais para fulano, para o meu filho, etc. Então, a gente já contratar antes, né, esse serviço e fazer de forma antecipada. Inclusive, se fala muito que planejamento sucessório é um ato de amor com os nossos herdeiros. Porque, costumeiramente, a gente vê as pessoas brigando depois, né, por patrimônio, etc. Verdade. E quando a gente se antecipa e faz esse planejamento, que é tão raro que hoje as pessoas não querem falar sobre isso, porque se a gente falar em fazer testamento, realmente alguém vai bater na madeira rapidinho, a gente precisa começar a ter um novo olhar sobre isso, como um olhar de cuidado, como um olhar de amor, de alguma coisa que já vai ser destinada, então a gente já planejou sobre isso antes. Então, naturalizar essa conversa antecipada. Verdade. Agora, no mês de outubro, é que vai completar um ano? Isso. Mês de outubro completa um ano. Como é que foi para você, um exemplo? Você já está um ano com essa experiência nova, é tudo muito inovador. Você fazia o que antes? Na verdade, não é novo. Apesar da Pericial ser nova, a nossa jornada, nós somos 3 sócias na Pericial, ela não é recente. Eu sou formada em Direito, trabalho com marketing digital e daí depois de especialista em Direito de Família e Sucessões, resolvi fazer um MBA em Marketing Digital. Uma das nossas sócias, a Cíntia, é advogada especialista em bens digitais e a Ana Lima, especialista em marketing de influência.
Uau, então todas nós já temos, agradável. exato, todas nós já temos uma bagagem anterior, e inclusive quando esse debate surgiu, e aí a minha trajetória fala muito sobre isso, porque como eu era do direito, do marketing, misturei os dois, quando vinha o debate lá no direito, quando eu assistia as palestras, eles falavam, não, mas aquele perfil é um patrimônio nas redes sociais, é um patrimônio, mas como a gente avalia isso? E aí o direito recuava nesse momento, porque o direito não sabe como avaliar. Assim como um imóvel que precisa lá de um corretor e etc., a gente precisava de um olhar mais sensível àquelas contas. E aí que surge a interdisciplinariedade, que é a pericial, que é juntar o marketing com o direito, que é uma tendência moderna. Na verdade, o marketing vai ter que se unir com todas as áreas de conhecimento, porque quando a gente começa a colocar tudo no digital, quando a gente põe hoje, a gente precisa unir todos os saberes para conseguir resolver os problemas que a nova sociedade apresenta. Entendi. E como é que você vê hoje, de outubro de 2022 até agora, setembro de 2023, você vê que verdadeiramente tem tido um resultado muito bom, as pessoas têm absorvido toda essa bagagem, essa experiência que vocês têm transmitido a respeito desses bens digital, como é que tem sido a repercussão? Ela é muito positiva, inclusive. Todo lugar que a gente vai tem um debate tão gostoso quanto esse, né? Que as pessoas querem saber mais, querem comentar mais sobre isso, porque é uma coisa que está muito presente, que ainda é muito recente, e tem muitas dúvidas. O que pode, Pâmela? O que não pode? Exatamente. Ai, Pâmela, me ajuda, me socorre, eu não posso perder minhas contas. E isso é muito positivo, porque quando a gente tem tantas perguntas, a gente sabe que a gente está no lugar certo para responder elas. Então, realmente é uma coisa que precisa ser debatida, é um assunto que a gente precisa levar mais a sério, que a gente precisa ter um novo olhar sobre ele. É um patrimônio, eu preciso, minhas contas nas redes sociais é algo que eu quero transmitir depois, eu quero deixar minhas fotos para minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos. Você tem? Tenho uma pequena Alice de 4 anos. Quero deixar tudo para ela, então eu já vou deixar tudo separadinho, já as fotos, o meu perfil nas redes sociais, não só ter o olhar sobre o patrimônio, eu vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, vou deixar também meus perfis nas redes sociais. Quando eu for fazer uma negociação financeira com uma empresa e eu crio conteúdo de forma profissional, eu também dizer, olha só, eu vou fazer publicidade, mas o valor do meu perfil é tanto, então por isso a nossa negociação deve ser tal. Então, quando eu estou munida dessas informações, a minha negociação empresarial, ela também muda de figura. Entendi. Deixa eu só te fazer uma pergunta concernente ao que você acabou de falar. Se for aquele influenciador, aquela pessoa que já influencia, seja ele com vendas, seja ele na área da gastronomia, e já tem uma receita mensalmente, ou semanalmente, ou diariamente, quando vai fazer um bem digital, tem um valor por cima do que essa pessoa ganha, mais ou menos isso, Pâmela? Porque o que ela ganha é fruto de uma publicidade feita. Sim. Ou fruto de alguma... Quando a gente tem no YouTube, tem o AdSense também, a gente recebe sobre as visualizações do vídeo. Aqui a gente está falando sobre aquela conta ser um patrimônio, de fato. Então, vamos fazer uma analogia para ficar um pouco mais fácil, como, por exemplo, um imóvel que a gente está falando agora. Se a gente tem um apartamento, a gente pode receber dele aluguel. Sim. E esse aluguel é um valor, que seria o mesmo da publi. Mas se eu vou vender, eu vendo o meu imóvel. A mesma coisa, e o que vale, na verdade, o que tem o valor é o imóvel. Então, o perfil nas redes sociais é a mesma coisa, ele tem um valor, o perfil. Independente daquela publi que eu possa fazer, da negociação que eu possa fazer em virtude da minha influência, o meu perfil nas redes sociais, ele também tem um valor. Então, se eu decidir hoje que eu não quero mais ser influenciador digital, eu posso vender e o valor é tanto, porque o meu perfil alcança tantas pessoas num determinado lugar, tem tanto de impressões e etc. Então, tudo isso está dentro do DNA do perfil das redes sociais e ele vira um patrimônio e esse valor ele é isolado dessas publis que a gente recebe mensais. Que interessante. E como você falou bastante sobre influenciadores, a procura maior tem sido de quem? Influenciadores, tem sido de empresas? Quem que você tem percebido nesses 11 meses, mês que vem está completando aí aniversário de um ano? Então, tem sido bem mais de influenciadores e empresas, justamente por essa relação mais comum que a gente tem de parcerias e collabs. A collab é quando a gente faz uma parceria entre um influenciador digital, alguém que cria conteúdo na internet, com uma empresa. Então, é bem comum a gente ver marcas assinadas, algum produto assinado por algum influenciador digital, ou ele divulgando algum produto ou serviço.
E isso, na verdade, nessa relação, a gente precisa equiparar quais são os dois valores, né? Qual é o valor daquele influenciador, qual é o valor daquela empresa, quem que está colocando o que naquela negociação, qual o valor que cada um deles está investindo naquela collab, que é aquela parceria em específico. Entendi. Agora eu gostaria até que você já deixasse uma palavra de convencimento. Para quem está nos assistindo, você vai vender seu peixe e vai falar para o pessoal de casa... meu peixe digital. Peixe digital. Vai vender seu peixe digital e vai falar assim, olha gente, nós estamos aí com a empresa tal e estamos no mercado, nós queremos ajudar você que tem sua conta, que tem seu bem, seu patrimônio, você que quer ir, resguardar, não quer perder nada, porque é chato, é triste, cara. Você soa a camisa para você poder ter um aparelho, um bem, e chega uma pessoa, vai lá e rouba, ou então rouba o teu bem, você fica naquele desespero, que nem eu comentei com vocês aqui no comecinho sobre o dublador, posso fazer assim, o cover, perdão, do Michael Jackson, que é o Rodrigo Teaser, que ele falou, ele estava bem calmo, sabe, Pamela? Ele falou, pessoal, quem achou o meu aparelho celular, que é um iOS, é caro, eu não quero aparelho, eu só quero as importâncias que tem dentro. Eu imagino, ele deve ter muitas coisas em memória, né, que, sei lá... Tudo tem um valor tão grande para ele tem um valor, gente. Né? Não é nada, não, você vai concordar comigo com o que eu vou falar. Celular hoje em dia é um filho, porque é onde, eu vou falar de mim, aonde eu vou, né, se eu vou no toalete, eu levo o aparelho celular comigo. Porque é alguma comunicação, alguma coisa, é um filho nosso. Então, se a gente perde, cria-se um desespero na nossa vida, né? Exato, na verdade é uma extensão quase da nossa existência, né? Então tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente tira de fotos, de registros, ele vai para o nosso telefone, ele vai para algum ambiente digital e não teria como eu convencer de outra forma, senão justamente assim, todos nós temos telefone, todos nós conhecemos alguém que está ali nas redes sociais, divulgando, vendendo. Se não um influenciador digital, o nosso vizinho que vende um bolo, alguma coisa, está ali todo dia produzindo conteúdo, stories, enfim. Então, isso já é algo natural da sociedade. A gente está nas redes sociais, está vendendo o nosso trabalho, está ali compartilhando a nossa vida. Então, a gente compartilha, a gente vai rolar o feed das nossas redes sociais, vai ter diversas fotos pessoais e vão ter também coisas profissionais envolvidas. Então, isso é uma coisa muito importante, um debate muito importante na sociedade e é muito importante que vocês saibam, quem utiliza de forma profissional, qual é de fato o valor do seu perfil. O valor do seu perfil não é só analisado através do número de seguidores, mas de diversos dados sensíveis que só um olhar interdisciplinar e sensível vai conseguir de fato avaliar e dizer, olha só, o seu perfil vale tanto numa negociação, numa partilha, numa herança, e para isso que a nossa empresa é tão importante. Pamela, eu quero te agradecer. Obrigado por você ter trazido para a gente um conteúdo assim, fora do normal para todos nós. E você também poder ajudar, você juntamente com suas duas sócias. Gostaria até de pedir que você mandasse esse abraço para essas sócias, tá? Essa criatividade de vocês, de unirem as forças, vocês três, e poder nos ajudar. A gente não perder nossas contas, a gente ter o nosso bem, tanto digital quanto o nosso patrimônio, bem resguardado e guardadinho aí, com certeza, por Deus e por essas maravilhosas mulheres. Eu quero te pedir que você deixe suas redes sociais, telefone de contato, fique à vontade. Bom, então, as nossas redes sociais, a gente está no Instagram com @pericialdigital e o nosso site é www.pericialdigital.com.br. Lá vocês podem acessar mais, saber os nossos serviços, conhecer um pouco mais de mim, um pouco mais da Cíntia, um pouco mais da Ana e também conseguirem mensurar o quão importante é esse debate sobre os perfis nas redes sociais. E obrigada pelo convite, nós que agradecemos por esse debate, por essa tarde muito gostosa. Obrigado, Pamela, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Tá? E faça bastante sucesso, tanto a Ana, quanto a Cíntia, quanto a Pamela. Vocês arrebentem, minhas meninas. Já estou dando aqui adiantado o parabéns de um ano para vocês, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aos intervalos comerciais. Prometo para vocês que é bem rapidinho, porque tem a nossa culinária doce e tem muito mais ainda para vocês. Rapidinho, tá?